hora de análise dos principais assuntos do dia. Levante o rosto, encare a câmera e bom dia, Hudson Pecini, satisfação imensa. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Segunda-feira, amanhecer ensolarada, gostoso, semana começando, com muito assunto para a gente conversar. Aliás, eu ia brincar com você, eu tô vendo que seu olho, seu rosto tá meio avermelhado, né? Eu disse, o Hudson é o seguinte, tem raios do sol batendo no seu rosto, Hudson Pecini. Eu tava bem de frente pro sol aqui, esperando para entrar, e aí eu falei, cara, vou cozinhar. Aí eu parei agora numa outra posição, numa outra rua aqui, para poder ficar longe do sol. Hudson, mas tá nesse ponto aí de cozinhar, de queimar o solzinho, é? Sabe aquele famoso, que o caipira fala, aquele solzinho, famoso sol de chuva? Aquele solzinho ardido? Sei não, viu? Sei não. Olha, Hudson, eu digo pra você que aqui no nosso estúdio, nesse momento, trabalha de forma incessante o nosso sistema de ar-condicionado. Dou uma olhada para ele e registro 16 graus, viu? Qual temperatura você quer? Essa daqui ou a temperatura aí externa? Acho que tá bom, essa daí é legal também, né, Hudson? Tá, não, a temperatura não tá tão alta, que tá ardidinho mesmo, é solzinho. Eu acho que hoje vai dar trabalho para essa turma aí, principalmente aquelas pessoas que trabalham aí diretamente debaixo dos raios do sol, né? Pessoal que faz coleta e coisas desse tipo. Hudson, foi bom final de semana? E aí, aniversário de Sorocaba, você que, como todos nós, né, apaixonados pela cidade, mas que tem aí uma vida muito intensa nesse cenário, acompanhou bem a cidade nas últimas décadas. O que falar desse aniversário de Sorocaba, 367 anos? Olha, Oliveira, eu fiquei muito feliz, cara, porque o ano passado nós não conseguimos ter comemorações. Nós estávamos naquele afunilamento da pandemia, as pessoas não tiveram condições de participar das festividades da cidade, aliás, nem aconteceram festividades justamente para não provocar a população a se aglomerar, a sair às ruas. Na verdade, o discurso não era o contrário, era fique em casa, não saia, não aglomere. Então não teve muito o que participar do povo da cidade de Sorocaba. Então agora a gente está vendo a população voltando. Obviamente que eu acredito que ocorreram alguns abusos, mas isso aí não depende da festividade em si, mas sim da consciência da população. Se ela não quer se aglomerar, ela que não se dirija até aquele local, porque a gente sabe que hoje as pessoas estão sedentas por oportunidades para poder sair, para poder conversar, para poder ver gente, para poder sair de casa. E quando acontece essa oportunidade, as pessoas vão e participam mesmo. Ontem eu vi muita gente aí que foi às ruas aí, curtir um pouco a cidade, coisa que não estava acontecendo aí nos últimos 18 meses. Exato, legal, né, Hudson? A nossa equipe de formadores de opinião, se os camarada não tivesse compromisso com a cidade, você não entra aqui, né? Eu gosto, você viu, eu tô falando com o Hudson, e o Hudson tá o seguinte, tá elogiando os eventos que ocorreram no dia de ontem. Eu conversava há pouco com o controlador do município, o João Maia, né? E eles contando, e eu também vi isso. Hoje, Hudson, quando eu abri as páginas dos jornais, ontem percorri um pouco, foi tão bonito ver a cidade colorida, né? Ou seja, a gente tentando ressurgir das cinzas, né? É lógico, temos aqui o coração cortado com as mortes, com a pandemia, ainda estamos distante daquilo que é o ideal, mas ver que aqueles que estão, ou seja, que a população ainda tem esse sentimento de querer voltar à normalidade. E isso é muito bom, né, Hudson? Não, o ser humano como um todo, ele foi feito para viver em sociedade, né? Hoje temos uma geração que é um pouco mais fechada, mas a gente sabe que há uma necessidade de você estar presente junto de pessoas, estar participando de reuniões, estar aí vendo e sendo visto. Isso é uma coisa natural, não são todas as pessoas que gostam, mas é uma característica do ser humano. Pode ver que realmente os estabelecimentos hoje que mais fazem sucesso são aqueles onde tem o maior número de pessoas frequentando. Então isso aí é uma coisa natural e a gente conseguiu ver ontem aí esse retorno das pessoas a esses espaços, aos parques, às praças. Achei muito legal e que espero que a gente possa prosseguir
seguir dessa forma, que a gente não tenha mais nenhuma novidade, principalmente aí quando se fala hoje de novas cepas e coisas do tipo. Exato, não tem nem dúvida. E você gosta como brincar. Você gosta da farra um pouquinho, né? Da boa farra, né, Hudson? De ver o povo andando, você gosta, né? Eu tenho saudade, cara. Sabe o que eu quero ver esse ano aqui? Final do ano, se Deus quiser, todo mundo vacinado. A gente quer ver aquela braguinha lotada de gente consumindo, gerando emprego, participando aí de um novo momento de resgate da economia, que a gente vai precisar muito disso. A gente sabe o quanto é importante hoje. Também, não só a parte do passeio, mas também a liberação das pessoas para consumir, para frequentar shoppings, lojas, restaurantes, que é esse pessoal que paga geralmente os impostos aí, que mantém a saúde, a educação, a segurança, essa coisa cíclica que faz parte da economia. Claro. Legal, Hudson Pessini. Vamos fazer o seguinte: estamos falando de cidade, né? Já estamos analisando aqui, né? Isso é muito importante. Falamos do Belo, né? Da expectativa, da autoestima do sorocabano querer. Isso aí sobrepõe, né, barreiras políticas, ideológicas. Nós estamos falando de povo, de gente, né, se manifestando, ou seja, querendo voltar à normalidade, com cautela, mas sem responsabilidade. Só que dentro desse contexto de movimentação de gente, nós temos uma cidade que circula, que vive, que se movimenta. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar numa ação da prefeitura na sexta-feira. 4 pousadas irregulares foram notificadas por equipes de fiscalização no centro. Segundo a operação integrada, fiscalizou 8 pousadas instaladas na cidade. 4 delas foram notificadas por funcionários sem alvará. Outras 4 estavam fechadas no momento da fiscalização. Ainda de acordo com a prefeitura, não foi constatado desvio de finalidade em nenhum dos estabelecimentos durante a fiscalização. Desvio de finalidade é o seguinte: o camarada abre para poder servir como dormitório e acaba usando como casa de prostituição. Tô falando isso porque era o que acontecia e pelo menos dizem aqui que não aconteceu, né, Hudson Pessini? E aí, Hudson Pessini? Só que o que eu percebo é que entra governo, sai governo e esse processo, essas pousadas não surgiram do nada. Elas já vêm há décadas ali na região central. Ou estou equivocado? E, Oliveira, o que é pior, algumas delas com alvará de funcionamento, e tiram o alvará como se fossem hotéis. Você vai no lugar, o fiscal vai no local para liberar seu alvará, ele olha toda aquela caracterização, que vai ser realmente algo usado para prostituição, para pedofilia, para tráfico de droga, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas que frequentam essas pousadas, e algumas aquelas pousadas de drives que falam, eles vão lá para consumir drogas, para comprar e vender drogas. A gente sabe disso. Aliás, veja que interessante na matéria aí que você citou. Algumas delas estavam fechadas na hora da fiscalização. Quem que você acha... Vamos colocar uma interrogação bem grande. Quem que você acha que avisou esses estabelecimentos que estava havendo uma fiscalização? Olha, tem um estabelecimento aqui, um bar em Sorocaba, que no ano passado ia sofrer uma fiscalização. E um fiscal, que o vulgo dele chama Bacana, ele estava no grupo do bar falando mal de mim, falando que eu estava organizando uma fiscalização contra o Pancadão. Ele falou assim: o Hudson não presta, ele está aqui querendo fechar o bar de vocês. Fique esperto que hoje vai ter fiscalização. Na época, eu pedi a abertura de procedimento contra esse rapaz, mas infelizmente lá dentro ele conseguiu... Vou dizer para você que ele não conseguiu prosseguir a investigação porque ele usava um vulgo. Então o vulgo dele é Bacana, todo mundo sabe quem que é o fiscal Bacana, mas esse tal de Bacana é um desses lixos de fiscais, de servidores públicos que diminuem toda uma categoria, que hoje trabalham contra a população e a favor dessa prática. São fiscais como esse que dão alvará para esses estabelecimentos. E essa situação, Oliveira, você sabe que ela existe, como você disse, há 20 anos. Enquanto existir fiscais desse tipo e um tratamento hoje burocrático que
prejudica muitas vezes o cara que quer abrir um restaurante. Você sabe, muitas vezes deve conhecer pessoas hoje que querem abrir um comércio sadio, legal, a dificuldade que é para conseguir a documentação. Aí você vai para abrir um pseudo-prostíbulo, a pessoa consegue alvará em dias. É triste isso, Oliveira, mas tem que ser dito. E a gente tenta lutar contra isso. Hoje a gente vê que essa prática ainda continua, mas não tem pessoas lutando contra isso. Nossa Câmara Municipal, grande parte dela está voltada em cima do oba-oba e, tipo assim, de uma certa forma, passar para a população que estão trabalhando, trocando bico de luz, fazendo lombada, tapando buraco, fazendo o serviço do 156, sendo que o serviço do Legislativo justamente é combater a corrupção, fiscalizar o Executivo e impedir, pode ser que ele não consiga 100%, mas correr atrás diuturnamente contra esse tipo de prática que acontece e diminui hoje a beleza, a grandeza da nossa cidade. Hudson Pecini, o xerife da cidade. Tô vendo o Hudson falar aqui, viu, Hudson? Hudson, você sabe que tem que ser combativo mesmo, né? Eu vou te falar. Eu ouvindo você falar, dá pra gente ficar 2 horas conversando aqui sobre esse assunto. Daí você falou de que de um fiscal, você citou o vulgo, a alcunha, como dizem por aí, o apelido, né? Vamos lá. Porque você não conseguiu processá-lo abrir procedimento naquela oportunidade, porque ele era tratado pelo apelido. Só que ele, nesse momento, se quiser fazer, ou seja, a legislação nossa ela é tão frágil em alguns pontos, que ela acaba permitindo agora ele, através de uma entrevista como essa, meter um processo e você fala, não, o cara era eu. E ele, você tá entendendo? Agora você vai ter. Mas é bom, eu gostaria que esse canalha fizesse isso, porque eu tenho os prints das conversas dele aqui, e aí a gente abre um procedimento, por que eu estou chamando ele de canalha, de corrupto, tanto ele quanto os outros. Aliás, dentro da própria fiscalização, todas as pessoas sabem quem é quem lá dentro. Infelizmente, sabem. Tem fiscais honestos e tem fiscais vagabundos como esse. Correto. Hudson, é o seguinte, eu quando coloquei essa matéria aqui, eu coloquei mais preocupado, falei, Hudson, queria pegar um tema um pouco mais complexo com o Hudson, mas hoje o pessoal ficou vendo balão no final de semana, passeando pelo centro e parece que as coisas foram mais tranquilas. Mas eu acertei, né? Ou seja, mas falei, a matéria que dá para encaixar para o Hudson poder analisar, essa daqui eu vou mandar para o Hudson. Então, muito importante. Agora, algo que me chamou a atenção aí, Hudson, foi o seguinte, de você falar como funciona esses canais. Alguém que avisa alguém, olha, baixa a porta aí porque a fiscalização vai chegar. Isso é uma sacanagem. Eu já vivi situações como essa, né? Eu tinha num determinado local, tinha um camarada fugido do presídio aí do interior e alguém bateu isso para mim. Eu fui falar na época, aí são uns 10 anos atrás, com um coronel da polícia. Ele falou, você pode ficar tranquilo que eu vou resolver o problema, vou mandar o serviço secreto. O serviço secreto foi lá e o comandante do serviço secreto falou, quem mandou aqui foi o Oliveira Júnior, né, da coisa. Eu liguei pro camarada, ele sabe o que eu falei para ele. Né? E então é assim, infelizmente é dessa maneira. A população também precisa ter essa confiança nesse elo com o município, e por isso que é muito complexo, né, Hudson? Deve-se criar vários mecanismos, que o mecanismo de denúncia seja seguro, né? Que as informações não sejam vazadas e que porque esses locais podem realmente ser um ponto de tráfico de drogas, de prostituição e algumas coisitas mais, né? E sabe o que é pior, Oliveira? Os donos dos bares, os proprietários, muitas vezes, eles se veem refém de tipo de fiscal. Porque eles falam assim, mas me ajuda. Eu falei, nesse momento, falei assim, você sabe que é o cara já foi no seu estabelecimento, você já recebeu a ameaça do cara, recebe a ligação da pessoa, me ajuda, vamos abrir um procedimento, vamos tirar esse câncer. Pessoas com tumores, são servidores públicos, são tumores dentro do serviço público, vamos retirar ele aí de dentro, porque ele está prejudicando, ele tá corrompendo você, ameaçando você, acharcando você e correndo contra todas as regras hoje da cidade. Ele está, na verdade, indo na contramão do que seria a função dele.
E essas pessoas hoje têm medo de denunciar, de colocar no papel, porque existe um corporativismo essas bandas podres que existem, elas não são sozinhas, elas têm um microcorporativismo dentro de alguns setores, que depois os outros que ficam, que não foram identificados e não foram punidos, vão punir o denunciante, vão punir o estabelecimento, ele vai sofrer depois uma represália, entendeu? É difícil isso, Oliveira, mas nós estamos falando do Brasil, é uma coisa que acontecia, que acontece e que infelizmente vai continuar acontecendo. Não sei como hoje a gente vai conseguir coibir isso daí. Seria, eu acho que com penas mais duras. Só uma observação, Oliveira. A gente estava falando do sol ardido, que eu falei assim, é o solzinho que o caipira fala que é sol de chuva. Tá chovendo, viu? Então o caipira tem razão. Ou seja, você conhece bem dessa cultura também, isso é muito importante, porque é a base da nossa nação, né? O agricultor, o caipira, é daí que a gente vem. Hudson, vamos lá. Em linhas gerais, fechando essa operação, ela foi positiva, ela deve continuar, pontos positivos, pontos falhos. Ela deve continuar e eu participei muito dessas operações na época do Consegue Centro, você lembra disso? O que a gente fazia? A gente fechava ao máximo quais seriam os estabelecimentos a serem fiscalizados, abriam na última hora. A própria Polícia Civil, a Polícia Militar, todos os comandantes dessa operação tinham receio, aliás, uma segurança maior, mantendo em sigilo aonde seriam os locais que iam receber essas visitas. Então, com essas falhas, eu tenho certeza absoluta que os coordenadores dessa fiscalização perceberam nitidamente que houve vazamento de informação para esses estabelecimentos que estavam fechados, tá? Então, eles vão tomar outras atitudes, mas ela deve continuar. Por mais que tivemos aí estabelecimentos que se prepararam para receber a fiscalização, existem outros que foram fechados. E assim a gente vai prosseguir. É um negócio que chama procedimento de enxugar gelo. A gente tem que continuar enxugando, que uma hora ou esse gelo acaba, não sei o que vai acontecer. Mas não pode hoje se curvar diante de uma situação como essa e falar assim, olha, porque não deu certo, porque vazou, não vamos fazer mais. Não, essa é a função da fiscalização, da Polícia Militar. E eu acho ainda, digo mais, temos que bater em cima da volta da Operação Delegada. A Operação Delegada da PM faria com que policiais militares pudessem fazer esse tipo de trabalho também, coibindo um pouco e dando de frente com, hoje, um poder só fazendo essa fiscalização, que é a Prefeitura. Quando você coloca um outro órgão também fazendo isso, fica mais difícil de haver esses acordos paralelos que protegem esses estabelecimentos. Hudson Pessini, bacharel em Direito, consultor político, foi vereador em Sorocaba, conhece do tema na palma da mão. Hudson, a Câmara de Sorocaba, essa notícia aqui eu falei, vou jogar pro Hudson também, ele foi presidente da Comissão de Finanças, e é tanta informação que a gente precisa compreender. A Câmara de Sorocaba vota em sessão extraordinária. Aliás, eu quero saber se tem necessidade de sessão extraordinária ou não numa discussão como essa. A Câmara de Sorocaba vota em sessão extraordinária a ser realizada amanhã, projeto de lei do Executivo que altera o dispositivo da lei de 1º de setembro de 2029, que dispõe sobre autorização para o Executivo Municipal de Sorocaba receber imóvel para doação para pagamento de dívida de IPTU e de outras taxas e impostos, desde que vinculado à área objeto da regularização fundiária. De acordo com a justificativa do prefeito, a proposta tem por objetivo ampliar as possibilidades aí de pagamento para além da extinção dos créditos tributários, incluindo os créditos não tributários. Essa sessão acontece amanhã, tem 3 projetos de discussão e este é um deles. Faça-nos compreender, entender o que se pretende aqui, Hudson. Primeiro é simples. Hoje existem imóveis em Sorocaba, hoje que o proprietário do imóvel muitas vezes não está contribuindo mais com o IPTU. E existe uma dívida de IPTU no nome desse proprietário e, em algumas vezes, essa área, esse terreno, ele está ocupado com pessoas hoje já morando nele. A gente tem aqui num bairro chamado Caixa Preta, uma área grande que existem 2 ou 3 proprietários que são sócios dessa área. Estou citando um exemplo específico. E quando eles viram
essas pessoas que estavam lá já morando há 10, 15, 20 anos lá e entrando já com processo de uso capião, essas pessoas pararam de contribuir com o IPTU. Então, existe uma outra pessoa morando lá e o IPTU fica para o proprietário que não pode mais fazer uso daquela área. Isso seria uma forma de você fazer uma compensação, aonde você falar com a pessoa, falar, então você abre mão. Isso daí a gente zera seu IPTU e ainda há uma possibilidade de até ter um saldo positivo de indenização pela desapropriação desse bem, para que essas pessoas que moram nesses locais, elas possam receber aí a titularidade oficial para poder ficar naquele local. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de projeto, porque ele pode se tornar um incentivo, muitas vezes, para alguns latifundiários que hoje tentam aí tentam uma desapropriação legal, não consegue e fazem. Isso não vou falar que acontece em Sorocaba, vamos sempre brincar dessa forma, que acontece em Sorocaba. Ele tenta fazer uma desapropriação nessa área, ele não alcança aquele valor que ele pretende e ele acaba até organizando uma invasão para depois ser beneficiado dessa forma. Zera-se a dívida, pega-se um recurso e ele sai numa boa e a prefeitura depois fica lá com aquela desordenância urbana que acontece hoje nessas invasões. Nós temos que tomar muito cuidado. Existem, nos últimos anos, muitas notícias de invasões na cidade de Sorocaba, e isso causa principalmente esse desbalanceio urbanístico que faz com que aconteça o que está acontecendo hoje porventura. Falta de água, falta de transporte público, falta de educação, porque naquele local não foi projetado para receber 1000 casas. Aquele local era para ser uma indústria, uma coisa do tipo. E, no fim, vão pessoas morar para lá, essas pessoas constituem famílias e vão necessitar de aparelhos urbanos. E esses aparelhos urbanos não têm espaço para ser colocado lá. E fora isso também, que é o grande problema na cidade de Sorocaba, que é a água. Então, para se poder fazer hoje um assentamento desse daí, desapropriando locais e dando pagamento desse local como pagamento de IPTU, tem que ver muito se aquela região ela comporta hoje esse adensamento urbano. Mas, no modo simplificado, é isso. É a pessoa pegar uma área que está endividada com o IPTU e transferir isso para a prefeitura como pagamento da dívida. Tem mais, aqui tem shoppings em Sorocaba hoje que estão nessa situação, shoppings que foram fechados, galpões, barracões, e muitas vezes ele pode ter uma utilidade depois para o município, numa desapropriação, um leilão. Aí a prefeitura toma aí o destino que ele achar mais conveniente para essa área. Tá certo. Com quem conhece, cada formador nosso aqui, a gente joga e eles mandam, né? O Hudson falou, tem shopping na cidade. Sabe aquela mamãe mandou bater nesse daqui? É algum shopping na região de Santa Rosália? Não precisa. Oh, Hudson. É algum shopping da. Se fosse na loteria, tinha ganhado, Hudson? Na cena, Hudson? Matou em cima. Essa aí é uma situação, e Oliveira, eu digo para você, essa situação desse shopping específico, ela já foi conversada, se queriam se fazer isso um tempo atrás, foi até uma discussão na Câmara, propôs a prefeitura ocupar esse shopping, transferindo a policlínica para esse shopping, porque o prédio da policlínica é um prédio histórico, ele não poderia ser reformado, e ali você poderia ter agregar toda naquela região ali, inclusive até um PA na parte de baixo, e colocar toda a policlínica nesse prédio. Mas na época não existia uma lei como essa, que hoje pode possibilitar. Vá saber se não há participação dessa situação na composição dessa lei. Mas o valor é tão alto assim que daria já para bancar ou cobrir o valor do imóvel, Hudson? Olha, Oliveira, acho que esse shopping, se não me falha a memória, ele está fechado há 8 anos. Ele já estava com dificuldade financeira por causa da movimentação da época. Na época eu também tinha loja, posso dizer para você que passamos uma crise muito forte, 2012, 2013, 2014. Então as pessoas não estavam hoje cobrindo a necessidade ao qual o empreendedor tinha para pagar suas custas. A Santa Rosália hoje, ela tem um IPTU considerável, o metro quadrado da cidade é um dos metros quadrados mais caros da cidade. E ali nós temos, acho que são 3 pavimentos para cima e 3 pavimentos para baixo. Você paga por área construída.
Então, eu vou citar ali hoje, eu não sei quanto que é o valor desse IPTU e os demais impostos municipais, mas acredito que acumulado em 8 anos, com juros, correções e multas aí, eu acho que dá um valor considerável, sim. Hudson Pessini, nós usamos um termo aqui, e como não é um termo do dia a dia, eu também fiquei em dúvidas, né? O termo a dação, que daí eu fui procurar aqui porque nós estamos na era do saber. E a era do saber, o conhecimento está na palma das nossas mãos, né? É só você saber procurar. E a dação em pagamento é uma modalidade muito utilizada nas negociações como de dívidas, por exemplo. Nada mais é do que um acordo em que o credor concorda em receber do devedor uma prestação diferente do que lhe é devida. Eu fui procurar, Hudson, porque confesso para você, foi um termo novo que surgiu aqui nos meus 52 anos de vida, viu? Que deve ser muito usado na área jurídica. Hudson, um abraço para você. Abraço a todos, ótima semana. E a chuva tá aí, abençoada, tá precisando chover. Tomara que chova bastante aí para poder aí nossos reservatórios receber uma quantidade de água satisfatória para diminuir a chance de racionamento aí, que a gente sabe que tá na iminência de acontecer. Abraço a todos, ótima semana, Oliveira. Eu vou falar para você que eu tô com um ponto aqui, ok? Estou com outro aqui, né? Nesse daqui eu recebo o seu sinal ao vivo e nesse daqui o que está indo para o ar, ok? E eu ouvi aqui uns barulhão, pá! Falei, o que será que é isso? Você falou que estava começando a chover há pouco tempo, né? Agora... Olha, Oliveira, eu não sei, ó. Como a gente está ao vivo, eu não sei se nós vamos conseguir. Eu vou tentar te virar aqui, ó. Pode... Ó. Espera um pouquinho, deixa eu pedir aqui para abrir a câmera toda aqui. Hudson. Rapaz, mudou o tempo, hein, Hudson? Que coisa. Puxa vida, passando aí um Fiat Furgão aí, não é isso? Legal, Hudson, obrigado. Beleza, pode voltar. Então, Oliveira, ó, ao vivo é isso aí, né? De manhã, que nós começamos a entrevista, estava um sol, você até falou, nossa, tá muito claro, tá o sol no seu rosto, e agora aqui tá essa chuva aí, abençoada aí, lavando nossa cidade. Que maluquice boa! Um abraço e um bom dia, até a próxima. Segunda-feira, encontro marcado, hein, Hudson? Sempre! Amém. Tá bom? Até segunda. Forte abraço. E o Hudson é aquela história, de qualquer ponto da cidade, que sempre ele encosta o carro para poder fazer as análises.